Oi, Ling, que é o Thiago Locatelli. Vou fazer a correção da sua atividade número 4. Já fiz o download dela. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Tá aqui, projeto A4. Bom, a primeira mensagem que aparece é sobre links dinâmicos, que significam as ramocks que você deve ter criado no projeto, conforme foi solicitado no guia de exercícios. E eu vou começar a corrigir. Opa, já vejo aqui que você fez a alteração do projeto. Maravilha, colocou um projeto real. Agora a gente vai conseguir ter dúvidas reais. Beleza, o início está aqui. Eu ia falar que estava faltando o início, deixa eu ver o fim. Beleza. Vou começar corrigindo a primeira atividade, o primeiro modo que é solicitado no E4, que é o duração mais calendário. Vamos ver aqui. E eu vi a sua dúvida, a dúvida que você mandou por e-mail. Eu lembro que você deve sempre mandar as dúvidas pelo Moodle, pelo fórum das salas de aula, tá? Mas eu vi lá que você colocou questionando sobre a fórmula. Quando a gente chegar na parte da fórmula, eu vejo aqui como é que foi estruturada a fórmula para a gente conversar, tá bom? Número 15 é o primeiro número da sua sequência, Link. Por favor, anote esse número. Primeira coisa que eu vou fazer nesse passo é verificar se todas as atividades estão como auto-schedule. Repara que eu marquei aqui o quadrado mágico, que a gente chama, está aqui marcado como auto-schedule. Uma outra maneira que eu posso ver se as atividades estão como auto-schedule, não é tão rápido quanto essa que eu já vejo tudo, é inserindo a coluna Task Mode. Aqui eu consigo ver o que está como auto-schedule e o que está como manually schedule. Ok? Todas estão como auto-schedule. Beleza? Vou deletar essa coluna. Bom, o primeiro passo é o passo 6, duração mais calendário. Nele eu vou conferir algumas coisas como não pode ter um ponto de interrogação aqui no campo duração, ou seja, todas as atividades precisam ter duração definida. A questão de predecessor e sucessor a gente já tinha conversado na atividade anterior. Aqui acompanha a execução da obra é a RAMOC, não tem predecessora nem sucessora. Início e fim, início não tem predecessora e o fim não tem sucessora. Perfeito. Nível organizacional preenchido. Você colocou aqui alguns níveis. Planejamento, gerência, operacional e de controle, ok. Início e fim a gente não mexe. Tipo de restrição. Aqui a RAMOC, não iniciar antes da data 11/4, ela vai respeitar a data na qual ela está vinculada. Calendário, faltou aplicar o calendário em algumas linhas aqui. Deadline não há. Vamos ver aqui, beleza. Os links dinâmicos. Não é o texto 25. Linked fields. Pode ser que seja em português campos, é, campos dinâmicos, alguma coisa assim. Procura no português por campos dinâmicos ou links, campos conectados, algo desse tipo. E aqui a gente tem o link dinâmico, que é a Ramok, que eu vou verificar agora. Link. Olha só, separa que se eu der um duplo clique sobre a célula início, start, da Ramok, ela vai me jogar para data na qual está vinculada. Duplo clique, retirar a fiação antiga. Mesma coisa para o fim. Duplo clique, pintura finalizada. Então a sua Ramok está acompanhando desde retirar a fiação antiga até a finalização da pintura. Tá? Repara que aqui no campo Indicators mudou o tipo de restrição e fala que tem um calendário diferente do padrão alocado para essa linha. Tá? O calendário ok, e aqui tem a restrição de não começar antes do dia 11/4 porque está respeitando a data de início da atividade que ela está linkada. Criou as reuniões de acompanhamento, perfeito. Caso você não vá utilizar essas reuniões, Ling, elas são mais como ilustrativo, tá? Para você ver como funciona as atividades recorrentes, você pode simplesmente apagar essa linha, ok?
Deixa eu dar um Ctrl Z. Fica à vontade para apagar. Aqui acompanha a execução da obra, tem que ser Fixed Units. Não esqueça disso, para ela sempre respeitar o recurso disponível. E aqui eu vou dar uma olhada no calendário que você criou, mas alguns aqui estão sem calendário. É preciso colocar o calendário para todas. Aqui você já colocou a linha 0, né? Mas é preciso colocar o calendário para todas as linhas do projeto, tá? Então eu vou colocar calendário obra Ling para todos. Vamos ver se mudou alguma data. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. 57,38 dias. Se eu aplicar o calendário, 54 dias, tá vendo? Por que acontece isso? Pode ser que o calendário que estava sendo utilizado não estava considerando algum feriado, ou estava considerando algum feriado que esse que a gente está colocando não esteja considerando. Enfim, cada calendário tem sua particularidade e todas as linhas devem receber um calendário, nem que seja o padrão, como você colocou aqui, tá bom? Vou dar uma olhada em como você criou esse calendário. Change Work Time. Deixa eu ver aqui o calendário obra. Sexta-feira da Paixão, Páscoa, Dia do Trabalhador, que são os próximos feriados. Mas um que eu gosto de verificar sempre é a quarta-feira de cinzas. Vou te mostrar como a gente trabalha com a quarta-feira de cinzas. Bom, normalmente ela acontece. Eu não vou mexer na data, vou deixar aqui para. Vou colocar uma data qualquer. Eu nem me lembro quando foi a quarta-feira de cinzas, na verdade. Deixa eu ver, acho que foi dia 14. Enfim, vou colocar o dia 14, se não for dia 14 não tem problema. Eu só quero mostrar isso aqui, ó. Aba Details, Working Times. A gente vai colocar aqui, ó, das 12 horas. Aqui, das 12 horas até as 18 horas. Apaga aqui, beleza. E aí a gente está falando aqui para esse dia que a gente selecionou aqui, dia 14 de fevereiro. O trabalho é das 12 às 18. Ok. Beleza? Só para ficar aí como ilustração de como que a gente usa as restrições de horário de trabalho. Formatação está ok. Início, os marcos estão em laranja, as atividades estão em azul. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu conferir aqui. Aqui está ok. Deixa eu ver. Como é que você fez esse modo aqui, Link? Eu comentei nos vídeos anteriores que eu não fico olhando isso daqui conforme o avanço do aluno, mas esse aqui, Group, por que ele não reconheceu? Porque o meu está em inglês e o seu está em português, tá? Só por isso. Filtro, todas as tarefas eu acredito que seja em português. Não vai mudar nada. Vamos para o próximo passo, mas antes, por favor, anota o número 28, é o segundo número dessa sequência. Passo 7, cronograma do projeto. O passo 7 ainda não tem o grupo e o filtro. Vamos ver aqui. Cronograma do projeto ORG. Deveria estar aqui, ó, tá vendo? Então vamos alterar aqui. Tabela do passo 7. Sem grupo. Sem filtro. Aplicar. Beleza. Aqui no passo 7 a gente começa a trabalhar com o modo gráfico de Gantt. Deixa eu verificar todo o projeto aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z só para ver. Aqui você dividiu por trimestre. O que aqui significa quarter, que é o trimestre 1, quarter 2, trimestre 2, 3 e 4, que compreende janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Eu cliquei aqui em projeto inteiro, na aba View, projeto inteiro, para verificar todo o projeto. E aqui eu vou conferir, Link, se você fez as solicitações que foram feitas no guia de exercício para a criação das linhas folga total, folga zero e linha de base. Perfeito, folga livre ok. Task finish free slack, task finish total slack, folga total.
folga 0, task start, task finish. Então, por mais que você tenha utilizado o project em português, você encontrou os campos que foram solicitados aqui. Maravilha. Deixa eu cancelar. Layout de cima para baixo, ok. E os grid lines. Current date em azul contínuo. Status date em vermelho pontilhado. Perfeito. Aqui a gente tem alguns campos extras, como o início prévio, o término prévio, o início tardio, o término tardio, que são as possibilidades de acordo com as folgas, tá? Algumas atividades aqui você vê que tem folgas. Folga total, folga livre. Folga livre significa que você pode postergar a atividade sem considerar o andamento do projeto, sem considerar o atraso no projeto, ou seja, a diferença que você tem entre uma atividade e outra, e a folga total é a quantidade de dias que você tem para postergar sem impactar no projeto. E aqui o campo pode adiar e o campo pode antecipar, que você teve uma dificuldade em relação às fórmulas, custom fields, nem colocou a fórmula. Deixa eu ver se pode antecipar, você colocou. Também não, tá sem fórmula. Eu vou fazer a fórmula aqui para você ver. Deixa eu só abrir o guia de exercícios pra gente, para eu colocar a fórmula e me certificar que eu não estou esquecendo de nenhum campo que foi solicitado. Vamos lá. O guia que eu estou utilizando é o mesmo que você tem, tá? Só vou achar aqui a parte das fórmulas. Beleza. Free slack é maior que zero e constraint type igual a zero. O que significa isso? A folga livre maior que zero e o tipo de restrição igual a zero. Vou explicar o que significa isso. Vamos lá. Pode adiar. Custom fields. Fórmula. Field, duration, free slack. Sempre a gente deve sempre utilizar esses indicadores aqui, tá? Esses botões, maior que zero. E constraint type. Constraint type, me esqueci, ling. Constraint type igual a zero. Ok. Field will be deleted because fala que o que já existe ele deve estar considerando algum lixo que ficou aqui depois que você apagou. Ok. Ok. Repara o seguinte. Custom fields, fórmula. Folga livre maior que zero e constraint type igual a zero. Folga livre maior que zero significa a quantidade de dias de folga livre que ele tem. Ou seja, que ele pode postergar sem atrapalhar a atividade sucessora. Agora, o que significa constraint type igual a zero? Tipo de restrição igual a zero. Deixa eu te mostrar. Vamos lá no constraint type. Aqui. Constraint type. Repara o seguinte. O project tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções para o campo constraint type. O que isso significa? Ele lê essas opções em forma de matriz. Tá? E, consequentemente, essa posição do as soon as possible é a posição 0. O as late as possible é a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando eu disse para o project que o constraint type é igual a 0, estou dizendo que o constraint type, ou o tipo da restrição, é igual as soon as possible. Tá? Por isso que a gente usa aquela fórmula do constraint type igual a 0. E o pode antecipar, vamos colocar a fórmula do pode antecipar aqui na tela, é o início prévio, vamos lá, custom fields, fórmula, cadê? Início prévio, menos, vamos colocar aqui, o início menor que zero, menor que zero, e constraint type igual a 1, igual
ok? Pegou alguma coisa que já existia. A gente pode alterar o nome aqui, ó. Pode adiar. The new field name is already... Já tem uso esse nome? Pode antecipar. Fala que já existe esse nome, só que eu não sei onde. Ah, porque já está editado aqui. Ok. Isso já alterou direto por aqui, ó. Field Settings. Já trocou o título deles. Então, beleza. E pode antecipar. O pode antecipar é o Constraint Type. Constraint Type igual a 1. Ou seja, se a gente vier na posição 1, as late as possible. Ok? Ou seja, o início prévio menos o início menor que 0. E o Constraint Type as late as possible. A gente pode antecipar essa atividade. Ok, Link? Então, aqui estão as duas fórmulas que a gente utiliza para o pode adiar e pode antecipar. Vamos para o próximo passo, cronograma do projeto ORG. Tem dois ORG aqui. Eu vou olhar um, depois vou olhar outro. Deixa eu fechar por enquanto aqui. Aqui sim deveria ter a aplicação do filtro do grupo. Deixa eu ver se está aqui. Ah, beleza. O grupo ok. Deixa eu aplicar o filtro também. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui no seu modo. Bom, ele deveria ser do modo Gantt Chart. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse que você colocou como Gantt Chart, ele não pegou o grupo nem o filtro. Eu vou colocar aqui agora. Ok, a gente passa a usar esse que tem o hífen. Então, se eu quero apagar aquele outro, eu venho na aba Developer, Organizer. Posso vir aqui em Views e apagar aquele outro. Delete. Yes. Beleza, link. E aí o seguinte, aqui a gente tem o biombo na parte da direita, tá? E aqui a gente tem aquela data. A fórmula do agendamento. Cadê o agendamento? Vamos lá, View, Tables, More Tables. Editar. Ah, tá com a tabela errada. Vamos aplicar a tabela certa. Vamos ver. Início, fim. Bom, eu vou abrir aqui o atividade link só para a gente ver a tabela, tá? E a gente faz junto essa tabela aqui. O grupo filtro, ok. O que a atividade pede? Vamos criar a tabela do passo 7, ORG, para termos um outro tipo de visualização do cronograma. A tabela deveria seguir essa aqui. Vamos lá. Tables, More Tables. Vou editar essa do passo 7 ORG. Vamos lá, ID Indicators, ok. WBS Name Number 13. WBS Name Number 13, ok. Duração, início. Faltou aqui colocar fim. Free Slack, Total Slack, Deadline. Agora sim a nossa tabela está completa. Agendamento. Você colocou lá que teve dificuldade com essa fórmula. Vamos trocar aqui a fórmula. Essa realmente é uma fórmula um pouco mais complexa. Vou fazer junto aqui com você para você ver como é que faz. A gente pode copiar, que essa fórmula aqui já está certinha. Claro que para português não funciona. A gente teria que colocar campo por campo. Ctrl V, ok. Sobrepõe, ok. Uma coisa que a gente esqueceu, eu esqueci, desculpa, foi o seguinte. Aqui eu quero que seja um indicador gráfico. Para valor 1, eu quero uma seta para a direita. Para valor 2, quero uma seta para a esquerda.
Vou explicar o motivo das setas, link. Para valor 3, quero um círculo vermelho. Para valor 4, quero um círculo branco. O que significa? O que aconteceu? Ok. Click in the text list. Bom. Esqueci do teste lógico. Igual. Opa. Igual. Beleza. Ok. Repara que a gente tem agora indicadores gráficos. O que significa os indicadores gráficos, Link? Se a gente perceber na nossa fórmula, o que significa cada uma dessas condições? Aqui é um indicador lógico, tá? De alteração, de união de todas essas fórmulas. E ele alterna o seguinte. Primeira condição. Folga livre maior que zero, constante type igual a zero. Lembra que aquela primeira fórmula que a gente usou de pode adiar? Então, se isso for verdade, ele coloca o número 1. E o número 1 a gente colocou que é uma setinha para a direita. Segunda fórmula. Schedule start, ou seja, início programado, menos o início prévio, maior que zero. E o constante type igual a 1. É a mesma fórmula que a gente utilizou anteriormente para o caso de pode antecipar, só que com outras condições, com outros campos utilizados no project. Se isso for verdade, ele usa o campo, ele informa que é o número 2. No número 2 a gente escolheu setinha para a esquerda, do pode antecipar. Folga total igual a zero e o constraint type igual a zero, ou seja, constraint type igual a as soon as possible. Eu não posso fazer nada. É o número 3, vai ficar parado. E se o nome for diferente de vazio, ou seja, se ele não atender nenhuma dessas outras restrições e não for em branco, é o número 4. Eu coloquei aquela bolinha branca que ele não pode fazer nada. Então aqui no seu caso você tem uma atividade que pode ser adiada e algumas críticas no seu projeto que tem folga total igual a zero. Beleza? Então aqui você consegue visualizar onde você tem suas atividades críticas, onde você tem atividades com folga. Olha só, free slack 8 dias, tá vendo? E aí você tem uma noção melhor do seu cronograma, uma visualização mais gráfica, mais rápida, uma visualização que facilita você enxergar mais rapidamente o status do seu cronograma com atividades críticas. O último passo é o passo cronograma 7, cronograma do projeto base contratual. Vamos dar uma olhada aqui. Ele não tem grupo nem filtro, tá ok? É uma cópia do passo 7, cronograma do projeto. Então, vou colocar aqui sem grupo. Todas as atividades. Tabela do cronograma do projeto. Ok, aplicar. E aí aqui a gente faz a nossa baseline, project, set baseline. Você salvou a baseline no dia 25, ok, não vou salvar nenhuma outra. E através do bar styles a gente configura baseline. Faltou criar aqui, ó, baseline, que é uma linha em cinza. Vamos colocar lá para baixo. Cinza. Normal. Baseline start. Baseline finish. Aqui na folga 0 é normal e crítica, tá, Link? Não é só crítica. Normal. Crítica. Ok? Repare que vai aparecer, tá vendo? Essa barra em cinza apareceu aqui embaixo das atividades, que significa a nossa linha de base do projeto. Ou seja, conforme você for executando o seu projeto, você vai ter essa linha cinza fixa. Deixa eu colocá-la com uma cor sólida.
Deixa eu descer aqui. Cor sólida. Então você tem aqui a linha de base numa cor sólida, e aí conforme você for executando você vai ver se você está cumprindo com o que foi estimado, nessa linha cinza aqui, ou se a sua atividade está correndo para a direita ou se está correndo para a esquerda, ou seja, se está sendo adiada ou se está sendo antecipada. Beleza, Link? Caso você queira apagar esse passo 7, cronograma do projeto base contratual 1 que não está sendo utilizado, basta você vir em Developer Organizer e apagar como eu fiz anteriormente. Tá bom? O último número da sua sequência numérica é o número 72. Anota, por favor. Qualquer dúvida, coloca na sala de aula para a gente poder conversar. Beleza? Até a próxima, Link.